confirmar ainda. Ó, vai estar em Efésios 4:32. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Antes sedes uns para com o outro, benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, essa palavra já estava meditando faz um tempo já, e ela fala sobre muito o perdão. E o perdão, ele é o ato de você liberar a pessoa de alguma coisa que ela fez para você ou alguma atitude que não te agradou. E aí, quando é você escolher, você não alimentar aquele sentimento e você perdoar de uma vez aquela pessoa. Tanto que na Bíblia, né, o perdão, ele é um mandamento. Tanto que na Bíblia ele diz assim, que nós temos que até orar pelos nossos inimigos. Tanto que um maior exemplo nosso, né, é Jesus. Ele morreu na cruz do Carvalho por nós. Tanto que tem uma palavra que Jesus mesmo fala que de um rei, onde que ele tinha um servo, e o servo foi até ele, o servo devia a ele 10.000 doletas. E esse servo, ele não tinha como pagar esses 10.000 doletas, que era muito na época. Então ele se joelha diante do rei, ele pede perdão, ele pede perdão, e esse rei, ele foi misericordioso e perdoa ele. E fala para ele ir embora. Quando ele vai embora, esse servo, depois de um tempo, chega um outro companheiro dele. E ele cobra esse servo que devia 100 doletas para ele, que é muito menos do que ele devia por ele. E ele pega ele pelo pescoço, e depois de um tempo ele aprisiona ele, não perdoando. E ele fica magoado com a situação, triste, por causa que ele perdoou ele. E na hora que ele perdoa a outra pessoa, ele não perdoou. E é assim a mesma coisa com nós, com Deus. Deus nos perdoa, e nós, na hora de perdoarmos as pessoas, nós não perdoamos. Independente do tamanho do que nós fazemos, ele está ali perdoando nós. Mas chega na hora de nós perdoarmos, ele não perdoa. Nós sabemos que é muito difícil, e algumas vezes que é difícil perdoar, por causa de alguma coisa que aconteceu, que talvez nos feriu, nos doeu, mas até aquilo, muitas vezes dá até vontade de dar vingança, alguma coisa assim, mas é aquilo. Quando dá isso aí, é a mesma coisa de a gente beber do nosso próprio beber de um veneno, esperar que a outra pessoa morra, porque muitas vezes fere mais nós do que aquela outra pessoa, por causa que quando nós não perdoamos as pessoas, você cria tipo um fio onde tem que ter ligado com aquela pessoa, e muitas vezes dói mais em você do que naquela pessoa. E nós cristãos sabemos que nós devemos perdoar as pessoas. Entendeu? Então muitas vezes dói mais em nós do que naquelas pessoas. E nós temos vários exemplos. Quem nunca já aqui foi perdoado por alguma pessoa, independente das circunstâncias que nós fizemos? E só para contextualizar mesmo, que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, porque nós não queremos muitas vezes perdoar. Então ele não vem de um sentimento nosso, de querer perdoar, mas sim de uma decisão que nós temos para perdoar. E aí uma palavra que tocou no meu coração é que nós temos que liberar o nosso coração para que nós podemos perdoar as outras pessoas. Porque o perdão é o maior caminho para a cura. Ele nos dá paz, ele liberta o nosso coração, porque muitas vezes a única coisa que nós estamos faltando, que está dando aquela reprimida em nós, está nos deixando tristes, feridos, é a falta do perdão. Perdoar aquela pessoa. Muitas vezes, até na igreja, alguma pessoa, um dos nossos irmãos ou irmãs, faz alguma atitude, alguma coisa que nós não gostamos, e aí nós deixamos de falar com aquela pessoa, faltando a parte do perdão. Então que nós devemos perdoar. E então se hoje, aqui
E agora nós devemos perdoar as pessoas que nós estamos por ressentimento ou por intriga. Eu agradeço a palavra em nome de Jesus. Amém.